A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. A Lagarta e a Cobra. Roda de leitura com Ana Carolina Neves e Pedro Randan. Classificação livre. Recursos de acessibilidade Libras. E aí pessoal, da FliBH, eu sou o Pedro Randan, ilustrador aqui de Belo Horizonte, e vou começar me descrevendo e descrevendo o ambiente onde eu estou. Eu tenho a pele clara, o meu cabelo é preto, bem preto, está comprido, está quase no ombro. Meus olhos são castanhos escuros, eu uso barba e tenho um bigodinho também. E estou usando uma camisa xadrez azul. Estou aqui na sala da minha casa. À minha direita tem um quadro que tem umas fotografias de umas bocas. E aqui em cima, atrás da minha cabeça, tem 2 quadrinhos com desenhos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Carolina Neves, sou uma mulher de 40 anos, branca, de cabelos castanhos, longos, anelados, tenho os olhos castanhos claros, estou usando uns brincos bem bonitos, que são uma cascata de copinhos saindo um de dentro dos outros. Uso batom rosa, uma blusa com grafismos brancos, amarelos e pretos, e eu estou num jardim, sentada sob uma jabuticabeira. Então, ao fundo, eu tenho vários galhos dessa jabuticabeira cobertos com jabuticabas ainda verdes e algumas plantas do jardim. Eu sou autora dos livros Pantanautilus e Espia das Montanhas, ambos lançados pela editora FTD. E nesse ano, em 2021, eu lancei esse livro aqui, A Lagarta e a Cobra, em parceria com o Pedro Randan, que ilustrou lindamente esse livro. E ele também vai conversar hoje com você sobre esse livro, eu a partir da minha casa, ele a partir da casa dele. É um livro que saiu pela editora Crivo, através do selo Crivinho. O meu primeiro contato com a Ana foi em 2019. A gente se conheceu pela internet e conversou um pouco. Ela me explicou que estava com esse projeto novo de livro e que estava procurando um ilustrador. Aí a gente teve uma reunião, uma conversa, num café, isso abril, maio de 2019, e foi bem legal, assim, a gente se identificou bastante, o papo foi ótimo, e na época eu estava envolvido em outros projetos, inclusive eu estava no processo de publicar um livro com a Ângela Lago e com José Roberto Toreiro, que era um livro que eu tinha começado com eles em 2017, também um livro com massinha, foi o primeiro trabalho que eu fiz com essas criaturas de massinha e tal. E a Ângela infelizmente faleceu, no final de 2017, e esse livro ficou uns bons 2 anos e meio esperando para sair. Tinha aquela indefinição de não saber se ia sair, se ia demorar, se não ia e tal. E eu estava mais envolvido nesse processo na época, sabe? E como era um projeto que envolvia massinha, que envolvia animais de massinha e tal, eu preferi terminar esse primeiro livro antes de partir para um outro projeto que tivesse mais ou menos aí as mesmas características. Então, depois desse papo com a Ana, a gente ficou um tempo sem se falar, demorou um pouquinho para a coisa engrenar, e já em 2020, ali por abril talvez de 2020, a gente retomou o papo. Eu, ela e o Lucas da Crivo. Aí eles me propuseram essa parceria e a gente entrou nessa junto. Além de escritora, eu sou também bióloga. Eu sou uma pesquisadora sobre a biodiversidade brasileira e pesquiso principalmente sobre as plantas. Então eu viajo muito para a natureza, para lugares distantes, às vezes até desconhecido pela maior parte das pessoas, para poder fazer essas pesquisas sobre as plantas. E eu trago essas histórias e apresento elas nos meus trabalhos científicos e também na sala de aula, através do meu trabalho como professora na área de ecologia. Mas também, nesses lugares, eu acabo observando outras coisas, outras histórias que não cabem no trabalho científico.
histórias das pessoas do lugar, sobre as paisagens, né, sobre os animais e as plantas que eu vejo. E eu transformo essas histórias em livros, né, que são histórias de ficção. Mas com a Lagarta e a Cobra foi um pouco diferente. Eu escrevi esse livro num momento em que eu estava viajando menos, eu estava passando mais tempo na cidade, e não foi só por causa da pandemia, foi anterior a isso. E eu estava com um olhar mais atento para a natureza da cidade. A gente, apesar de estar num ambiente todo transformado, né, nas cidades, nós estamos em biomas também. Aqui de onde eu falo, por exemplo, né, de Belo Horizonte, onde está acontecendo a FliBH, a gente está na divisão entre o bioma Mata Atlântica e o bioma Cerrado. Então, tem todas as transformações da cidade, né, das alterações desse bioma, mas estamos sim em biomas com espécies nativas. Então, por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim uma jabuticabeira, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica. E os quintais guardam muito dessa biodiversidade, né, e dos conhecimentos também sobre ela. Então foi nesse momento, né, nesse cenário que surgiu a história da Lagarta e a Cobra. Essa jabuticabeira aqui, inclusive, é minha árvore irmã. Ela tem a mesma idade que eu, ela foi plantada um pouco depois que eu nasci e o meu umbigo foi enterrado debaixo dela. Então ela traz um pouco de mim e eu trago muito dela. E ela faz parte do cenário da história da Lagarta e a Cobra, de um quintal onde existe uma jabuticabeira. Ao mesmo tempo em que a história da Lagarta e da Cobra se passa num ambiente de natureza urbana, em um quintal bem brasileiro, o tema principal da história são as relações humanas. A história é uma fábula que tem a Lagarta e a Cobra como personagens principais e elas vão viver nessa história um tipo de relação que é muito comum a gente encontrar na nossa vida, tanto na infância quanto pela vida afora. A história trata de uma lagarta que acabou de nascer, que acabou de sair do ovo, e a primeira coisa que ela vê quando ela sai dessa casquinha do ovo é uma cobra. Ela pensa que essa cobra é a maior lagarta e mais incrível e mais linda lagarta que ela já viu na vida. Afinal de contas, é a única que ela já viu, mas é uma cobra. E a cobra, vendo a admiração da lagarta, resolve se aproveitar disso e chama ela para uma aventura, para ela se tornar grande e bonita como a cobra. Acontece que é uma aventura perigosa e a lagarta vai. Então vamos ver o que acontece nessa história? A Lagarta e a Cobra, de Ana Carolina Neves, com ilustrações de Pedro Randão das Pedras, Crivo Editorial. A lagarta nasceu numa folha de repolho lá na roça. Quando olhou ao redor, a primeira coisa que viu foi uma cobra enrolada com listras pretas, verdes e marrons. A cobra também viu a lagarta e foi logo mexendo com ela. Ai, que feiura! Você vai se chamar Paná-Paná, que significa minhoquinha desbotada e sem graça numa língua indígena. Mas vou te chamar só de Naná mesmo. A cobra não era tão bonita quanto achava ser. Na verdade, era descorada e passava o dia rastejando em busca de mosquitinhos para as refeições. Mas para Naná, era a maior lagarta que ela já tinha visto. E a mais colorida. A cobra, muito vaidosa por ter ganhado uma fã e vendo que a lagartinha era ingênua, resolveu pregar-lhe uma peça. Você vê como sou grande e destemida, mas não fui sempre desse jeito, não. Eu nasci minúscula como você. Então, comi a fruta azul da árvore dos corajosos e fiquei assim. Você quer que eu te leve lá? Naná queria tanto se parecer com aquela lagartona que nem pensou duas vezes. Lá foram as duas rastejando pela roça.
De repente, a lagarta sentiu sua barriga roncar e seu corpo estremecer. É que seu corpo inteiro era barriga. Ai, que fome! Ela olhou ao redor procurando o que comer e tudo o que viu foi o lilás do canteiro de repolhos. Então, abriu a boca e, nhaque, devorou um naco roxo de repolho. Aquilo tinha gosto de salada de flores com arco-íris. A cobra deu uma gargalhada. Não seja ridícula, onde já se viu lagarta degustar a comida. Vocês engolem qualquer coisa, querida. Lagarta gourmet, essa é boa. Naná seguiu de planta em planta rumo à árvore dos corajosos. Foi quando chegou a um lugar tão vermelho, liso e brilhante que ficou com vontade de experimentar. Ela deu uma super dentada. Nhoque! Mas arregalou os olhos com o fogo do vermelho pimenta malagueta. Socorro, minha boca está queimando. Que sufoco! A cobra se enroscou de tanto rir da outra. Deixe-me ver se tem o antídoto aqui no meu sovaco. Oh, esqueci que cobra não tem braço. Depois de muito procurar um refresco, Naná finalmente chegou a um lugar tão verde, tão gelado, que sentiu vontade de mergulhar. Ufa! Ela lambeu a boca depois de devorar o frescor do verde hortelã. A cobra zombou mais uma vez. Querida, comendo assim vai ficar pançuda. Continue andando se quiser ficar fininha como eu. Naná tinha chegado ao pé da árvore dos corajosos. Ela subiu, subiu, subiu e chegou a um lugar tão liso que escorregava e tão negro que parecia a noite. Como já estava faminta de novo, resolveu merendar. Abriu a boca e creu, fez até careta com a doçura do preto jabuticaba. A cobra continuou implicando. Deixa de enrolação. É melhor se apressar ou a fruta azul vai passar do ponto. Finalmente, a lagartinha chegou ao alto da jabuticabeira. Ao seu redor, só se via o azul do céu. A cobra disse: Você chegou ao topo da árvore dos corajosos. Agora só precisa comer a fruta azul para ficar linda como eu. Mas, veja bem, ela é só para os corajosos. Onde está a fruta azul? Perguntou a lagarta confusa. Que vertigem! A cobra sedutora queria ver Naná saltar da árvore para abocanhar o céu. A lagarta se arrastou até a ponta de uma folha. Olhou para a cobra e pensou que sim, queria ser como ela. Olhou para baixo, medindo a altura até o chão e pensou que não tinha coragem de saltar. Que frio ruim ela sentia na barriga. Tinha algo errado ali. Se ela saltasse, se esborracharia. A cobra não se importava? Vai, come logo, você não quer ser linda como eu? Naná se espichou toda, se preparando para o salto. Mas de repente, sentiu uma preguiça enorme daquela cobra que só falava na fruta azul e só pensava nela mesma. Como se estivesse sob o efeito de uma mágica, a lagarta de pança cheia se enroscou num casulo e dormiu, enquanto ouvia a voz da cobra ficar cada vez mais distante e aborrecida. Vai, anda logo, você não quer ser como eu, anda rápido, salta, a fruta vai passar do ponto. Dias depois, Naná acordou. Tinha se transformado em uma linda borboleta pintada de roxo repolho, vermelho pimenta, verde hortelã e preto jabuticaba. Esse era o verdadeiro significado do seu nome.
Paná, paná é borboleta na língua indígena tupi. Ela se espreguiçou, esticando as asas, e voou. Lá embaixo, viu a cobra, que a observava desconsolada. Ué, lagartona, você ainda não virou borboleta? Cobras não viram borboletas. Já Naná era pura alegria e fome. Vendo a tristeza da colega, ela convidou. Deixa esses mosquitinhos sem graça para lá e vamos provar os sabores do jardim. Quem sabe você fica colorida. Estou doida para experimentar o laranja cambará, o rosa petúnia e o amarelozinha. Só não quero saber da tal fruta azul. Enfim. Vou falar um pouquinho sobre o processo de ilustração desse livro. Eu misturei algumas técnicas diferentes, né? No caso dos personagens principais, a cobra e a lagarta, eu usei massinha. Eu tenho até aqui a lagartinha original. Ela é bem pequenininha, comparado com a lagarta do livro, né? E eu usei uma massinha alemã, que é uma massinha que inclusive você pode levar no forno depois, ela endurece. E é uma massinha que tem essa mistura bacana de cor, assim. Você pode misturar bastante e uma cor não dissolve na outra, sabe? Ela fica bem definida, assim. Tem umas cores bonitas e tal. Esse aqui é o casulão do livro e esse aqui é o casulinho original. Ele é bem pequenininho, né? E apesar do livro ele só ter esses dois personagens principais, né? A cobra e a lagarta, eu acabei colocando em todas as páginas alguns personagens secundários, sempre bem sutis assim, né? Eles não participam da história propriamente dita, mas dão uma graça pro livro, né? Ajuda a reforçar essa coisa da biodiversidade e de uma biologia maluca. Tem mais um aqui. E eu não fiz os bichinhos de massinha e fotografei, mas todos eles têm textura de massinha por trás, sabe? Eu peguei algumas coisas que eu já tinha, ou fiz de novo, fiz bolinhas novas de massinha, fotografei e usei como textura para criar esses bichos novos, né? Então o uso da massinha no livro foi aí. Além da massinha, eu usei muita textura de madeira, textura de folha, né? Textura de pedra, textura de papel. Fiz muito recorte de imagem também, esse repolho aqui, por exemplo. E dei essa misturada para chegar no resultado do nosso livro. Em relação aos personagens mesmo, no começo eu fiquei meio perdido sem saber como é que eu ia colocar a expressão na lagarta e na cobra sem usar rosto, né? Boca e olho e tal. Porque elas têm essa relação meio hostil, né? E é meio misteriosa. A cobra tem essa coisa de encantar a lagarta e a lagarta um pouco submissa e tal. E eu não queria usar carinha, né? Não queria usar rosto para expressar isso daí. Então, depois de uns testes e tal, eu cheguei à conclusão que valia mais reforçar essa relação entre uma e outra através da fotografia e da postura delas, né? Da forma com que uma se colocava do lado da outra. Então, assim, sempre a lagarta é bem menor do que a cobra. A cobra sempre está meio escondida no cenário, né? Você nunca sabe qual que é o tamanho real da cobra quando ela está colocada do lado da lagarta, né? Então aqui a lagartinha aqui comeu a pimenta e está daquele jeito e ela não tem rosto, mas eu tentei forçar esse estranhamento dela, esse incômodo com a postura dela, está um pouquinho para trás. Eu usei alguns elementos, as perninhas e as antenas, que de acordo com a situação e com o estado de espírito da lagarta, elas mudam, sabe?
Então, é isso, eu tentei reforçar a expressão das duas muito mais pela relação de uma com a outra do que propriamente pela expressão de rosto e tal. Mesmo porque elas não têm um rostinho mesmo, né? Danadinha essa cobra, né? E muito esperta a lagarta, né, gente? Bom, quando essa história começou a surgir, ela era uma história imaginária que eu contava cada noite para o meu filho mais velho, que na época era pequenininho. E era uma história em que a gente explorava muito o lado sensorial. Eu queria falar sobre os sentidos, né, sobre os cheiros, as cores e principalmente sobre o paladar, que eu percebia como um sentido menos explorado nas histórias que a gente lia. Eu queria falar desses sentimentos e sentidos que o paladar desperta. Ao mesmo tempo que esse fio sensorial ia sendo desenvolvido na nossa história, que estava em criação, né, em nascimento, eu comecei a conviver com duas crianças que a relação entre elas me chamou muita atenção. Primeiro, porque era uma relação muito intensa, que envolvia muito as duas crianças. E segundo, porque observando aquela relação, eu revivi, né, eu relembrei de situações que eu mesma vivi quando era criança. Que era o seguinte: existiam duas crianças em que uma era muito atraída pela segunda, ela tinha uma grande admiração e desejo de estar próxima da segunda criança. E a segunda, ela tinha uma personalidade muito exuberante, muito extrovertida, e ela sabia que ela exercia um fascínio, uma atração sobre a primeira. E ela se utilizava disso para conseguir dominar a primeira criança nos relacionamentos entre elas, né? Para exercer um poder, para conseguir o que ela queria através do fascínio que ela exercia sobre a primeira. E essa é a relação entre a lagarta e a cobra, né? A lagarta é uma personagem ingênua, inocente, porque ela acabou de nascer, né? Afinal de contas, ela tem pouca visão de mundo. A primeira pessoa que ela encontra na vida dela é a cobra. E esse é o único parâmetro de relacionamento que ela tem até então. E acontece que a cobra, ela é uma personagem sedutora, ela sabe que ela exerce fascínio sobre a lagarta e ela se usa disso para enaltecer, né, a vaidade dela, porque afinal de contas a lagarta acha que ela é a maior e mais bonita lagarta que ela já viu, apesar de ser uma cobra. Então a cobra, percebendo que a lagarta era uma admiradora dela, ela faz uso daquela personalidade sedutora que ela tem para dominar a lagarta e para enaltecer a própria vaidade dela. Então, assim, ela por vezes faz um pequeno elogio, depois dá uma desprezada na lagarta. Ela faz um convite para fazer uma viagem junto com ela, para ser parecida com ela, vai compartilhar o segredo dela com a lagarta, mas depois ela coloca a lagarta numa situação de perigo e a lagarta, ela se sente confusa naquela relação ambígua, porque afinal de contas a cobra não é de toda má. Ela convida, ela faz um pequeno elogio, mas no final das contas a situação em que a lagarta se encontra é de perigo. E no final das contas, o que protege a lagarta e faz com que ela não esborrache do alto da jabuticabeira? É que apesar dela querer ser parecida com aquela cobra, apesar da admiração dela de querer ser grande e colorida como a cobra, ela não passa todo o caminho só fixada em ser igual àquela cobra. Ela aproveita o caminho. Ela desfruta do trajeto, então ela experimenta os sabores do quintal, ela prova, ela passa aperto comendo pimenta, mas depois tem um refresco comendo hortelã. E ela não só aprende com essa trajetória, como ela literalmente incorpora o caminho através das cores e dos sabores do quintal, que no final das contas, quando ela sofre a metamorfose dela, vão se transformar nas cores das asas da borboleta, as cores dos sabores que ela experimentou. E quanto à cobra, essa figura sedutora, manipuladora, que coloca a lagarta numa situação de perigo? Por que ela fez isso com a lagarta? Será que ela já sabia desde o começo que a lagartinha pequenininha, desbotada,
um dia seria uma borboleta e a cobra não seria? Quando a lagarta se transforma em borboleta e a cobra vê ela transformada, a lagarta pergunta: ué, lagartona, você não se transformou em borboleta? E a cobra fala: cobras não viram borboletas. Então, ela sempre soube que a lagarta um dia se transformaria também num bicho exuberante, né? Agora, o que a lagarta faz com isso, né? No final, em vez da lagarta desprezar, da lagarta dar um fora naquela cobra que botou ela numa situação de perigo, mas que tinha lá os motivos dela para se sentir inferiorizada, né? Apesar dela despistar bem esse sentimento, a lagarta faz um novo pacto com ela. A borboleta convida a cobra para fazer um passeio pelo quintal. Vamos experimentar os sabores, vamos conhecer as frutas, as flores do jardim, agora em um novo pacto, sem essa de árvore de fruto azul da árvore dos corajosos. Então, assim, elas estabelecem um novo pacto em que é possível as duas se aproximarem e fazerem uma nova viagem sem um final de perigo, né, e de susto. E assim é a história da lagarta e da cobra. Muito obrigado, pessoal da FliBH. Obrigado a Ana também pela parceria e pela amizade. E espero que a gente possa se encontrar em breve, que a gente tenha condição de se encontrar pessoalmente em breve, todo mundo, para poder conversar sobre isso e muitas outras coisas aí ao vivo, né? Não ficar dependendo dessa frieza das câmeras aí. Tá bom? Até a próxima, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da história da lagarta e da cobra. Aproveitem a FliBH. Um abraço.